Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão e eu vou falar aqui da picaretagem, né, do protestantismo contra o pedobatismo, tá? Eu não vou me aprofundar aqui muito no termo batismo católico e tal, porque eu tenho já um vídeo aqui falando sobre isso. A minha ideia é chegar, olha, como este argumento protestante é picareta. Ou é picareta ou é fruto de ignorância. Que eu falaria, o protestantismo, ou o cara, ele não entende de Bíblia, tá? E é por isso que ele é protestante, ou ele não sabe o que é catolicismo, por isso ele é protestante, tá? Ou é por um princípio orgulhoso. Mas não confunda protestantismo com protestante. Protestantismo, ele parte de um princípio orgulhoso, que o cara acha que ele, né, é aquele que descobre as coisas, tipo, Maria não teve filhos até que. Caraca, aqui, ó, eu descobri uma coisa que a Igreja Católica em 2000 anos não descobriu. Então, o que acontece? Eu vou citar aqui o Charles Spurgeon, que é o chamado príncipe dos protestantes. Né? Para mim, ele é o príncipe das trevas, é um grande picareta, né? Um busteiro. É a explicação porque que tem pastor mirim aí, tá? Que era um cara que não entendia nada de Bíblia e os protestantes babam o ovo desse cara, impressionante. Mas é o típico pensamento, né, desse protestantismo que a gente tem de rede social. Então ele bota assim, o Charles, né? Charlinho bota assim: o batismo de criança é uma invenção humana, sem qualquer autoridade bíblica para sustentá-lo. Olha que coisa, né? Esse é aquele cara que falou que não é a igreja que ensina, é a Bíblia que ensina. Aí você abre a Bíblia está dizendo: olha, quem ensina é a igreja, porque ela que sustenta a verdade. E é por ela que a gente conhece as realidades celestes. Quer dizer, para tu ver o nível do cara, do conhecimento bíblico desse cara, né? Então, vamos lá, ele bota assim: o batismo de uma criança é uma invenção humana, sem qualquer autoridade bíblica para sustentá-lo. Como se a Bíblia tivesse autoridade. Né? A Bíblia é um livro, tá? E quem tem autoridade é a igreja. Quando Jesus Cristo ele vai para o céu, ele dá a autoridade aos apóstolos. Ele não dá autoridade a um livro. Ele não deixa um livro, ele deixa uma igreja. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo e ele dá aos apóstolos. Eu quero ver ele dando autoridade a um livro. É como o outro, né, que botou, que a palavra de Deus está acima de tudo. Sim, mas quando a gente fala a palavra de Deus, a gente está falando de Jesus Cristo, não, né, um livro. Jesus Cristo se encarnou, não se encadernou. Mas continuando, né? O batismo é para aqueles que creem, não para aqueles que não podem crer. Ó, príncipe dos protestantes, né? Tu tem que ser mesmo príncipe dos protestantes. Cara, e quando eu li isso, eu falei, cara, ele fala isso porque ele não sabe o grego, tá? Foi que não um protestante muito pateta que falou assim para mim, não existe a palavra padre na Bíblia. Padre é uma invenção católica. Eu falei, isso porque você, né, leu uma Bíblia em português. Porque o protestante ele é refém do tradutor. Porque se você for em espanhol, logo ali em Lucas capítulo 2 já tem a palavra padre duas vezes. Correto? No versículo 48 e no versículo 49 já aparece a palavra padre, se você for ler em espanhol. Então, se você tiver interesse, né, saber a Bíblia, vá lá no espanhol, Lucas capítulo 2, versículo 48 e 49, que aparece a palavra padre. Né? É quando Jesus se perde no templo, para ficar mais fácil de vocês localizarem. Né? Então, eu acho assim, impressionante. Porque se ele estudasse realmente a Bíblia de fato, se os protestantes eles fossem realmente estudiosos da Bíblia e não formassem pastores, né, em 2 semanas, né, curso de pastor, 2 semanas, cara, isso é um insulto. Pô, o padre estuda 8 anos no mínimo para ser padre. E o cara, o cursinho dele, né, mequetrefe, ele quer ser suprassumo de Bíblia, suprassumo de teologia, mestre em teologia, menos. Porque se ele lesse grego,
Ele é lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, ao qual diz que a família de Stefanos foi batizada. Né? Paulo batizou a família de Stefanos. E o termo usado ali, no grego, é oikos, que quer dizer a família inteira, desde o recém-nascido até o mais velho. A prova disso está em Gênesis 17. Se você for lá em Gênesis 17, né, do capítulo 12, e depois 23, 25, né, 27, né, seguindo ali, você vai ver que todos os homens nascidos na casa de Abraão foram circuncidados. E o termo que se usa ali é oikos, para dizer que do menor, do recém-nascido, até, né, o mais velho de todos. Ah, Claudio, mas aqui está dizendo, eu sou protestante, né, eu tenho problemas mentais, que olha só, Ismael foi, né, circuncidado com 13 anos. Eu sou protestante. Blá, 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 blá. Gente, se você ler desde o versículo 12, você vai ver a aliança que Deus faz com Abraão. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, ele receberá a circuncisão. Então é oikos, a totalidade, não se exclui ninguém. Paulo diz que todos foram batizados quando atravessaram o Mar Vermelho. Está lá no meu livro do batismo. Ah, então as crianças ficaram para trás? Não, as crianças foram juntos com os pais. Ah, isso é uma invenção católica. Olha, eu cito aqui o Stuart Edmund McNair, que é um estudioso protestante. E ele fala, né, no livro dele, A Bíblia Explicada, que a palavra oikos, usada, 1 Coríntios 16, é para incluir todos, a família inteira, não se exclui ninguém. Então, seu Charles, né, Charlinho, a sua base bíblica é que não tem base bíblica nenhuma. Você está pegando um livro católico, né, livro que foi feito por católicos para católicos, e está falando asneira. Por quê? Porque você é refém do tradutor. Ah, Cláudio, esse é o único exemplo? Não. Se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ter lá, né, no mesmo capítulo, tá? A família de Lídia toda, oikos, sendo batizada. Logo em seguida, a família do carcereiro, tá? Oikos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Oikos. Tem um oikos usado ali para a família dele toda. Não, crê e será salvo, mas os teus filhos recém-nascidos não serão salvos. Olha que mentalidade protestante doente, perversa e satânica. E ele foi batizado oikos com toda a sua família. Está no versículo 34. No mesmo capítulo. Atos 16. Então você tem, né, do 15, a família de Lídia toda, 8 sendo batizada, e a família do carcereiro toda, 8 sendo batizada. Então, meu amigo Charlinho, e vocês, seguidores de Charles, né, que não são seguidores de Cristo, me expliquem isso. Aliás, me digam, o que está certo? O protestante que diz que foi a família toda batizada, inclusive bebês, ou esse outro cara aí que era mais ignorante de Bíblia, né, que uma tábua? Aliás, eu acho interessante, porque trouxeram também sobre o batismo, se o batismo de João não for cristão, então Jesus não é o nosso exemplo. Então eu quero estar dizendo aqui que o batismo de João Batista era cristão. Quer dizer, João Batista batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas gente que revelou o Pai, o Filho e o Espírito Santo foi Jesus. Ele é o revelador e revelação. Entendeu? E a diferença dos dois batismos é tanta na Bíblia, tem tanta passagem, que eu falo só um cara que segue Charles Spurgeon para falar uma asneira dessa. Você pode citar Mateus 3:5, capítulo 3, versículo 5, Tiago, capítulo 2, versículo 10, Ezequiel
36, versículo 25. Lucas 24, versículo 49. Atos 2, versículo 41. Efésios 1, versículo 13. Atos 19, 2. Efésios 4, versículo 30. Gálatas 3, versículo 27. Romanos 6, versículo 3. Mas, né, para mim não estender muito, para você ver como é que esse pessoal segue o Charlinho, não Jesus, né, que segue as vozes da cabeça deles, não entende nada de Bíblia, é só ler Atos 19. Tá? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Responderam: não sequer ouvimos dizer que é o Espírito Santo. E aí Paulo perguntou: qual foi o batismo que vocês foram batizados? E eles responderam: de João. Olha, se o de João fosse um batismo cristão igual ao de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Paulo falou: beleza, vocês estão certos. Mas o que Paulo fala? João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele. Isto é, né? Isso é em Jesus. E aí o que acontece logo em seguida? Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, porque até então eles tinham sido batizados em nome de João Batista. Se era o mesmo batismo, se era o batismo cristão, para que eles foram rebatizados? Isso acontece porque na mentalidade protestante é o seguinte: cada denominação que ele muda, né, que às vezes tem protestante que muda de denominação mais do que ele muda de cueca no ano, então ele é rebatizado. Lá não é uma só fé, um só batismo. Né? Lá é uma crendice e vários batismos. Então, só daí já acaba a tese. Cara, eu fico, gente, como é que pode os caras falar umas asneiras dessa, velho? Que o batismo, não. Se o batismo de João Batista não é cristão. Como assim? Que asneira que você está falando, cara? Entendeu? E eu vou te falar o seguinte: o batismo de Jesus é diferente do nosso. Põe-se no seu lugar. Jesus foi batizado não para se purificar, mas para nos purificar. Tá? O batismo de João era para preparar para o verdadeiro batismo, assim como a Páscoa de Moisés era para preparar para a verdadeira Páscoa. Se você não entendeu isso, meu amigo, é um problema muito sério. Entendeu? Então, o cara comparar o batismo de João com o batismo de cristão já está errado. E comparar o batismo de Jesus com o nosso já está errado. O exemplo que Jesus dá é de humildade. Entendeu? Jesus é o modelo de todas as virtudes. Ele é o fiel cumpridor da lei, antiga como nova. E quis fazer o mesmo o que nós, por sua ordem, né? Estamos obrigados assim a fazê-lo. Porque ele nos serviu de exemplo para que a gente recebesse o que era verdadeiro. Agora, se você quiser continuar recebendo o que é falso, fazer que o batismo de João Batista é o batismo cristão, que é o batismo dos batistas, eu sinto informar que você está redondamente enganado. Vai lá para a terra de Jesus, que existe ainda os seguidores de João Batista, eles vão dizer que você é uma anta, caída de quatro, que no dia que chover ferradura, você não anda mais descalço. Porque o batismo de João não nos introduz na verdadeira terra prometida como a de Cristo, que é o reino dos céus. Entendeu? O batismo de João não abre
o céu, como você vê que o batismo de Cristo é o que abre o céu. Me mostra no batismo de João o Zé Pereira, o Manuel Joaquim, na hora que ele vai ser batizado, o céu se abrir, não abre. Então, aquilo que foi fechado por Adão pelo pecado, Jesus, quando é batizado, ele abre o céu. Tá? Me mostra do cara o Espírito Santo descendo em forma de pomba. No batismo de João Batista. Entendeu? E o Pai se manifesta, ali se manifesta a Trindade. Ali é revelada a Trindade. Entendeu? E fica, eu acho assim interessante os caras falarem uma abóbora dessa. Por quê? Porque ali está clara a revelação da Santíssima Trindade. Né? Mas uma protestante, né, que diz que a Escritura fala por ela, né, ela diz que o dogma da Trindade é uma coisa humana. Assim como o Charles Spurgeon diz que o batismo infantil é uma coisa humana, ela diz que a Trindade manifesta é uma coisa humana. Porque a sola Escritura diz que a Trindade, né, não é uma coisa divina. Mas tem protestante que, pelo menos 3 protestantes aqui discordaram. Não, a Santíssima Trindade é uma coisa divina. Quem é que está falando a verdade? Quem é que está falando a mentira? Nessa hora. Mas ela afirma, a Escritura me fala, como se a Bíblia abrisse a boca para falar alguma coisa. Então, todo protestante é um baita ventríloco de Bíblia. Ela diz, a Escritura me fala que o dogma da Trindade é um dogma humano, assim como eles dizem que o batismo de criança é uma coisa humana. Olha que coincidência. Sabe por quê? E aqui é que está a grande diferença. Tá? O magistério católico, quando interpreta as Escrituras, ele tem teólogos, catequistas, historiadores, o Papa, linguistas, arqueólogos, ele faz todo o estudo em cima daquilo. E o protestante, interpretando a Sagrada Escritura, é o sola doxa, é a opinião. Eu acho que é isso. Então, meu irmão e minha irmã, essa é a realidade, tá? Muito triste do protestantismo. Entendeu? Os outros detalhes, crer para ser batizado, essas coisas todas, está no meu outro vídeo sobre o batismo. Vai lá e procura. É uma ótima aula, tá? Se você quer saber sobre o batismo. Aqui é só para vocês verem a incoerência. O quanto o protestante ele é refém do tradutor. O quanto ele é ignorante de Bíblia. E a sola escritura é uma mentira. Porque o que existe ali é ventriloquismo de Bíblia. A Bíblia diz, não, mas é o protestante mexendo, né? O livrinho da Bíblia dizendo que a Bíblia diz, a Bíblia não diz nada. Assim como um livro de direito, né? Você pode botar lá, ó, o livro de direito vai ser meu advogado. Vai lá, livro de direito, me defende. Não vai defender. A Bíblia é um objeto inanimado. Ah, quando você está dizendo que a Bíblia não é sagrada, ela é sagrada. Dentro da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica, ela é menos que papel higiênico. Está aí o protestantismo todo dia provando isso. Porque, assim como o diabo cita as escrituras, né, não se admire, os hereges também citaram. Entendeu? Então, gente, fica com essa reflexão. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém. Ah, e não esqueça aí, né? Ter o nosso apoio-se, o Pix. Dá força nesse canal, que é o que mantém a gente aqui, né? O canal não é monetizado, então a gente agradece muito a vocês que contribuem lá com o apoio-se e com o Pixzinho, né? Toma R$2 aí por mês para dar uma forcinha aqui no canal. Tá? Muito obrigado a todos aí e até o próximo domingo, se Deus quiser.